Shalom, amados irmãos, povo de Deus. Como estão vocês? Coloque seus pedidos de oração no chat, estarei orando pelos pedidos. Alegria voltar ao pastoreio, para orarmos juntos, louvarmos ao Senhor e estudarmos a palavra do Senhor. Vamos orar para começar o nosso momento de pastoreio. Amado Deus, obrigado por mais um dia de vida que o Senhor nos deu. Obrigado por voltar ao pastoreio, Senhor. Obrigado por poder abrir a Tua palavra, poder estudar ela, orarmos junto com os irmãos, louvarmos ao Senhor. Nós te agradecemos por isso e te peço a Tua bênção e misericórdia sobre esse pastoreio, que a gente possa aprender da Tua palavra e possa colocar Ele em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Hoje estudaremos Esdras 2. O irmãozinho aí pega a sua Bíblia para poder acompanhar. Mas antes, vamos louvar o Senhor. As coisas aqui do mundo não servem pra nossa carreira. Todas se perdem, se vão com o vento e nos fazem perder muito tempo. As coisas aqui do mundo não devem ser o nosso alvo, pois o que Deus preparou para os seus filhos jamais foi visto ou pensado por homens. Despojai-vos do velho homem, que corrompe-se com seus enganos. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Enchei-vos do seu Espírito. Buscai as coisas que são do alto, onde está o Senhor Jesus Cristo. Pois morrestes para o mundo e a vossa vida está oculta em Jesus para sempre. Não ameis o que há no mundo, a cobiça, a soberba da vida, pois muito em breve este mundo irá se findar. Só os que estão em Deus vão permanecer. Ameis acima de tudo ao único Deus do universo, pois nele não há mudança ou variação. Suas promessas todas irá cumprir. Despojai-vos do velho homem, que corrompe-se com seus enganos. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Enchei-vos do seu Espírito. Buscai as coisas que são do alto, onde está o Senhor Jesus Cristo. Pois morrestes para o mundo e a vossa vida está oculta em Jesus para sempre. Está oculta em Jesus para sempre. Está oculta em Jesus para sempre. Como descrever? Como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar? Tu me conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, sempre sabes onde estou. É de coração,
Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Se eu fizer chover palavras de louvor, ainda assim será tão pouco frente a esse amor. Por isso escute o pulsar do meu coração. És o caminho, a vida e a verdade, te dou minha gratidão. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração, é de coração, é de coração. Tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. No último pastoreio foi estudado Esdras, capítulo 1, que narra o decreto de Ciro, permitindo o retorno dos judeus do exílio babilônico e a devolução dos utensílios do templo. Hoje estudaremos o capítulo 2, que responde à questão: quem foram aqueles que Deus trouxe de volta para reconstruir sua adoração? Veremos a relação dos exilados que retornaram da Babilônia para Jerusalém, sob a liderança de Zorobabel e outros líderes. O foco não está apenas nas pessoas, mas principalmente na fidelidade de Deus em preservar o povo da aliança. Deus cumpriu a sua promessa de trazer o povo de volta do exílio, como está escrito em Jeremias 29:10, que diz assim: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Vamos começar o estudo do capítulo 2 de Esdras, verso 1. Eu vou lendo o verso, dando as paradinhas, comentando e seguindo em frente. O verso 1 começa assim: são estes os filhos. Estes filhos são os descendentes do povo de Judá, que foram exilados na Babilônia, o povo da aliança. E o verso continua e diz: da província. Essa província era Judá, agora era uma província do Império Persa, não mais um reino independente. O texto continua e diz: que subiram do cativeiro, dentre os exilados de Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para lá. Esse cativeiro durou 70 anos, como escreveu o profeta Jeremias. Terminando o finalzinho do verso, diz assim: e voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade. Foram 3 levas de pessoas
que retornaram da Babilônia. Primeira leva de pessoas com Zorobabel, que era o governador, para reconstruir o altar e o templo, no ano de 538 a 537 antes de Cristo. Entre a primeira leva e a segunda, temos o livro de Esther, que escreve acerca da preservação do povo judeu, escrito mais ou menos em 470 antes de Cristo. A segunda leva foi com Esdras, o sacerdote e escriba, profundo conhecedor e mestre da lei de Deus. A gente vai estudar ele, está aí no capítulo 7 e 10 desse livro de Esdras. Ele restaura o ensino da lei e a vida espiritual do povo, mais ou menos no ano 458 a.C., 80 anos depois de Zorobabel. Terceira leva, livro de Neemias, construtor. Ele reconstruiu os muros de Jerusalém e reorganizou a cidade, no ano de 445 a.C. Vamos ao verso 2, que apresenta a liderança dos exilados na primeira leva de pessoas que retornaram para Jerusalém. O verso 2 diz assim: os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Realaías, Mordecai, Bilzão, Mispar, Bigvai, Remum e Bananá. Esse Zorobabel foi o principal líder civil da primeira leva dos judeus, que retornaram, sendo governador de Judá sob o domínio do Império Persa. Mas Zorobabel era descendente da linhagem de Davi, preservando a linhagem real da promessa messiânica. Veja lá em Mateus 1, 11 e 12, meu irmãozinho. O nome de Zorobabel está na genealogia de Jesus. E o final do verso diz assim, do verso 2: eis o número dos homens do povo de Israel. Começa a lista a partir do versículo 3 até o verso 61. Temos a introdução à lista dos israelitas que retornaram do exílio, organizados por famílias, localidades. Surge a pergunta: por que essa lista é tão importante? Colocarei algumas ideias assim que eu penso a da importância acerca dessas listas. Uma, elas demonstram a fidelidade de Deus à sua aliança. Deus havia prometido restaurar o seu povo após o exílio. Mostra que Deus conhece o seu povo individualmente. Isto é uma bênção. O Deus das grandes obras, de abrir o Mar Vermelho, de tirar o povo do Egito, conduzir pelo deserto. É um Deus pessoal, que se preocupa com cada pessoa. Abençoado Deus, que se preocupa comigo. Terceira razão que eu vejo: preserva a identidade do povo da aliança. A genealogia preservava a linhagem pela qual viria o Messias. E os descendentes, para o ofício do sacerdote também. Quarto, ensinam que todos têm importância na obra de Deus. Vocês verão que lá na lista, a grande maioria não era líder, eram simples trabalhadores. 5. Testemunhavam a historicidade da narrativa. O retorno do exílio foi um acontecimento histórico concreto. O objetivo da lista não é destacar indivíduos famosos, mas mostrar que Deus conhece cada família do seu povo. Cada nome representa uma história preservada pela graça de Deus. Agora a lista eu vou citar por funções e sua importância de cada função. Os leigos estão do verso 3 ao verso 35.
São listados dezenas de famílias e cidades nesses 32 versos. Agora temos os sacerdotes, dos versos 36 a 39. Eu vou ler esses versos aí. Os sacerdotes, os filhos de Jedaías, da casa de Jesua, 973. Os filhos de Imer, 1052. Os filhos de Pazu, 1247. Os filhos de Arim, 1017. Por que era tão importante estes nomes dos sacerdotes e sua descendência? Comprovavam a legitimidade do sacerdócio. Somente os descendentes de Arão podiam exercer o sacerdócio. Garantiu também a pureza do culto. O sacerdote não podia ser assumido por qualquer pessoa. Demonstrava que Deus preservou o sacerdócio. 4. Explica a exclusão de alguns para os sacerdotes, como a gente vai ver mais na frente no verso 61 e 62. E apontam para Cristo. O sacerdócio levítico era temporário e apontava para Jesus Cristo, o verdadeiro e eterno sumo sacerdote, como fala lá em Hebreus 7, 23, 28. A restauração do culto exigia sacerdotes legítimos. Sem sacerdócio, não haveria sacrifício nem adoração conforme a lei. Dos versos 40 a 58, temos 4 grupos. Os levitas, os cantores, porteiros e servidores do templo. Cada grupo possuía uma função específica. A restauração não consistia apenas em reconstruir edifícios, mas em restaurar o culto instituído por Deus. Verso 40 diz assim, 2:40. Os levitas, estamos falando dos levitas, os filhos de Jesua, de Cadimel, dos filhos de Rodovias, 74 pessoas. Levitas, o que faziam os levitas? Auxiliavam os sacerdotes no serviço do templo, preparavam os sacrifícios, ensinavam a lei ao povo em diversas ocasiões. Qual a importância dos levitas? Os levitas permitiam que os sacerdotes se dedicassem às suas funções específicas. Eles garantiam o bom funcionamento da adoração pública. Agora a gente vai para o grupo dos cantores. O verso 41 diz assim, os cantores, os filhos de Asaf, 128 pessoas. Cantores, o que faziam? Conduziam o louvor no templo, cantavam salmos durante os sacrifícios e nas festas solenes. Serviam de forma organizada, conforme as divisões estabelecidas por Davi, 1 Crônicas 25. E a importância deles? O louvor fazia parte do culto instituído por Deus. Os cantores ajudavam o povo a adorar com reverência, proclamando as obras e a fidelidade do Senhor. Verso 42, o grupo dos porteiros. Os filhos dos porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Até, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Alita, os filhos de Sobarai. Ao todo, 139 pessoas. O que faziam os porteiros? Guardavam as portas do templo, controlavam quem podia entrar nas áreas sagradas, protegiam os utensílios e as ofertas, mantinham a ordem e a segurança do templo. Importância. Sua função destacava a santidade da casa de Deus. Nem todos podiam acessar todos os espaços do templo.
E os porteiros ajudavam a preservar essa ordem estabelecida pelo Senhor. Verso 43 a 58 apresenta o grupo dos servidores do templo, também chamados de netineus. O que faziam os servidores do templo? Realizavam seus serviços auxiliares, transportavam água, recolhiam lenha para os sacrifícios, limpavam e organizavam o templo, executavam diversas tarefas práticas necessárias ao funcionamento diário. E a importância deles? Esses serviços, embora menos visíveis, eram indispensáveis para que o culto acontecesse. Sem eles, o templo não funcionaria adequadamente. Versos 59 a 60. Aqueles cuja a genealogia não pôde ser comprovada. O 59 diz assim: também eles subiram de Telmelá, Teuassa, Querube, Adã e Imer. Porém, não puderam provar que suas famílias e sua linhagem eram de Israel. O verso 60. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652. São mencionadas 3 famílias, totalizando 652 pessoas, que retornaram do exílio, mas não conseguiram comprovar, por meio dos registros genealógicos, que pertencia ao povo de Israel. O verso 61, 62. Agora o problema é mais grave. Algumas famílias afirmavam ser sacerdotes, mas sua genealogia era incerta. O verso 61 diz assim: também dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Basilai, que se casara com uma das filhas de Basilai, o Gileadita, e que foi chamado do nome dele. Estes procuraram o seu registro nos livros genealógicos, porém não acharam, pelo que foram tidos por imundos, ritualmente desqualificados para o sacerdócio. Como não encontraram prova da sua genealogia, foram considerados inaptos para exercer o sacerdócio. Deus exige que aqueles que servem no ministério cumpram os requisitos estabelecidos por ele. O verso 63. Qual a solução para aqueles que não poderiam ser sacerdotes? O 63 diz: o governador lhes disse que não comesse das coisas sagradas. Zorobabel, que era o governador, proibiu que esses homens participassem dos privilégios sacerdotais, até que se levantassem um sacerdote com Urim e Tumim. Eram instrumentos usados pelo sumo sacerdote para consultar o Senhor. Esses versos mostram que a restauração da adoração exigia fidelidade à lei de Deus. Esta exclusão dos sacerdotes sem genealogia destaca a perfeição de Cristo. Alguns homens foram impedidos de exercer o sacerdócio porque não puderam comprovar sua descendência. Jesus, o verdadeiro e eterno sumo sacerdote, não precisou provar sua legitimidade por registros humanos. Sua identidade foi confirmada pelo próprio Pai, quando diz lá em Mateus 3,17: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3,17. Além disso, o sacerdócio do Senhor Jesus não depende da linhagem de Arão,
mas da ordem de Melquisedeque, como diz Hebreus 7, de 11 a 17. O verso 64 a 67 totalizava dos que retornaram 42.360 pessoas na primeira leva. Além das pessoas, levaram 736 cavalos, 245 mulas, 435 camelos, 6.720 jumentos. Nos versos 68 a 70, temos as ofertas para o templo. Vou ler os últimos versos do capítulo. Alguns dos cabeças de famílias, vindo à casa do Senhor, ao qual está em Jerusalém, deram voluntárias ofertas para a casa de Deus, para restaurar o seu lugar, segundo os seus recursos. Deram para o tesouro da obra, em ouro, 61.000 daricos, e em prata, 5.000 aratéis, e 100 vestes sacerdotais, os sacerdotes, os levitas e alguns dos povos, tanto os cantores como os porteiros e os servidores do templo habitavam nas suas cidades, como também todo Israel. Ao chegarem a Jerusalém, muitos ofereceram voluntariamente recursos para reconstruir a casa do Senhor. A restauração produziu generosidade. Como estas dois apontam para Cristo? Preservação da linhagem. Deus manteve o povo e a descendência de Davi, da qual nasceria Jesus. Restauração do templo e dos sacerdócios. O templo e os sacerdotes restaurados apontavam para Cristo, o verdadeiro templo e o eterno sumo sacerdote. Retorno do exílio, a volta da Babilônia simboliza a redenção maior realizada por Cristo, que liberta seu povo do pecado. Quero deixar agora, para terminar, duas aplicações práticas. Deus conhece e valoriza cada um dos seus servos. E a segunda, a prioridade da igreja deve ser a adoração fiel a Deus. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Vamos orar, amados irmãos? Amado Deus, obrigado pela tua palavra, que foi lida, comentada. Obrigado porque desde cedo teu cuidado, Senhor, com o teu povo. E nos nossos dias o Senhor cuida da tua igreja. Cuida de cada um de nós, Senhor. Louvado seja o teu nome. Nós te agradecemos pelas bênçãos derramadas, pelo sacrifício de Cristo lá na cruz, pelo meu pecado, Senhor, e pela salvação que Ele nos trouxe. Em nome de Jesus. Amém. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir
refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim.